volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Falando da questão do abuso, da exploração sexual, né? Nós estamos agora muito próximo de um evento muito importante aqui no Rio de Janeiro, que são as Olimpíadas, né? E aí vem a preocupação com o turismo sexual, né? Que é uma forma de exploração sexual. Vocês estão preocupadas com isso? Como é que vocês estão vendo essa questão? Muito. É algo que me preocupa muito, principalmente no dia a dia, mas principalmente nos grandes eventos. Porque, infelizmente, o nosso país ainda é muito vendido lá fora como o país da facilidade para se explorar crianças e adolescentes, né? Eu tenho ficado muito preocupada com isso. Inclusive, nós aprovamos recentemente uma lei voltada para um programa de divulgação, implementação nessa questão do abuso e exploração sexual. Mas eu chamo aqui, aproveito até o espaço do programa, chamando a atenção dos organizadores desse grande evento, do Poder Executivo, para ficar atento a essa questão. Quem chega no nosso estado, nós vamos sediar as Olimpíadas. Eles precisam entender e saber, estar cientes de que quem explora ou abusa de crianças e adolescentes vai ser punido. Eles precisam ter conhecimento dessa lei. Eu vejo assim, nos aeroportos, assim que chegar, pousou, tem que ter um painel bem grande trazendo essa lei bem específica. Abuso e exploração sexual de criança é crime, colocar lá a lei, a pena prevista, enfim. E no próprio trabalho de orientação das Olimpíadas, eu deixo aqui até como uma sugestão, tem que vir sim, sempre a lei frisando lá, exploração de criança e adolescente é crime, porque nós sabemos da vulnerabilidade que o nosso país e o nosso estado tem com relação a isso. Eu me sinto muito desconfortável e muito preocupada com essa questão da exploração e abuso sexual de crianças nesse período de grandes eventos. Eu estou muito preocupada. Eu acho que a gente precisa desfazer essa imagem, né, que o Brasil fez lá fora. E eu fico muito preocupada com a situação do nosso estado, né, no momento desse. Né, e aí a Tia Ju tem ajudado a beça, a rede FIA, né, como um todo, que a gente está vivendo um momento de crise na assistência social, nos programas sociais todos, crianças em situação de risco, o meu programa mesmo, né, a gente está vivendo com a questão dos atrasos por parte do Estado, num momento desse que é tão crítico, em que está tudo funcionando da melhor forma possível. E não está. Então isso é uma coisa que nos preocupa muito. Por exemplo, o NAC é o nosso suporte de apoio. No caso dessas crianças vítimas, nós não podemos viver num mundo de ilusão e dizer, não, mas vai dar tudo certo, nenhuma criança vai ser explorada. A todo momento tem uma criança sendo explorada e abusada. Nos últimos 5 anos foram 213 mil subnotificações. É bom ressaltar. A importância da denúncia, né? Se o cidadão percebeu algo assim, denuncie. É importante estar denunciando também para a polícia, ou quem de direito ir lá verificar. A gente vê na Avenida Atlântica, por ali, os jovens, a gente percebeu algo assim que não está batendo bem, liga, não precisa se identificar, diz que 100 e alguma coisa vai ser feita. Acho que é uma forma da sociedade participando, contribuir. Né? É bom ressaltar, Herbert, que o Disque 100, às vezes as pessoas têm medo de fazer a denúncia. Eu não quero me comprometer, eu não quero denunciar. Eu gosto sempre de trazer uma questão que é importantíssima, tá lá no ECA. A criança é responsabilidade de todos. Não é só da mãe. Cadê a mãe dessa criança? Tá bom, a mãe está errada, mas nós, como cidadãos, também somos responsáveis por ela, o Estado é responsável por ela, todos. O ECA diz que são todos. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente quando os assalva de qualquer tratamento desumano, vexatório, aterrorizante, violento ou constrangedor. Então é dever de todos. Então, se omissão é crime. Omissão é crime. Se eu vejo e não denuncio, e fique seguro. O Disque 100 não pede sua identificação. Pede a localização onde está acontecendo aquela exploração ou aquele abuso. Então não custa nada pegar o telefone. Exercer a cidadania, né, deputada? Exercer a cidadania e vamos ser cidadãos, vamos defender nossas crianças. Essa criança que está sendo explorada sexualmente ali, ou a criança ou o adolescente, amanhã, além de estar sendo vítima, tendo seus direitos avultados,
ela amanhã vai ser culpabilizada por um monte de questões pela própria pessoa que viu e não denunciou. Né? A gente tem que parar de deixar de se indignar. A gente tem que se indignar com essas situações, sabe? Porque poderia ser nosso filho, nossa filha. Não é porque é o filho do outro que eu não vou me preocupar. Fazer algo para mudar. Efetivamente, acho que falta. Existe muita gente, tem muita gente ligando, denunciando. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. É muito pouco. Muito então pouco. é importante, denuncie, ligue, chama a polícia. Não podemos ficar de braço cruzado vendo as nossas crianças aí na mão de pessoas que só fazem o mal e depois as marcas ficam na sociedade. Porque eles vão embora e as marcas ficam aqui conosco. Na verdade, deixa um patrimônio negativo na nossa sociedade e, acima de tudo, nas nossas crianças, que são pessoas, são seres, são pessoas que tem o direito de viver dignamente, que tem o direito de viver sua infância. Eu sou uma pessoa que eu fico indignada de ver uma pessoa tirando o direito da criança de viver sua infância, colocando ela em situações de vulnerabilidade, violando o direito sexual dessa criança. Ela tem o direito de aprender, entender a questão do sexo no momento certo. E quais são as principais consequências que vocês veem aí que acabam acarretando na vida dessa criança, adolescente, futuramente? Quais são as consequências de sofrer uma violência, um abuso sexual? Como eu tinha dito, tem marcas que são físicas, né? Tem cognitivas, de dificuldade de aprendizagem, distúrbios de comportamento. Na fala, né? Depender da violência. Na fala, né? Tem alguns precisam recorrer ao fonoaudiólogo para conseguir falar, porque é difícil. Tem uma gama de se relacionar com o jovem da mesma idade, né? Agressividade, assim, é uma gama, cada um vai manifestar de acordo com a sua personalidade. Né? Cada um responde de uma forma à violência que ela sofreu. Mas são marcas que ficam para sempre naquela criança. Tem crianças que têm retardo mental por conta da violência sexual. Às vezes ela volta a usar chupeta, volta a fazer xixi na cama, regride em algumas coisas que ela já tinha avançado. Exatamente. Não tem tratamento, né? Você faz um acompanhamento. Agora, isso permanece, né? E o acompanhamento psicológico é muito importante, né? É muito importante. Por isso o papel, desculpa te interromper, não pode Tati, ficar à vontade. É o papel da gente garantir mesmo, sabe? Eu faço aqui um apelo, garantir esse programa funcionando, porque graças a esse programa, graças ao NACA, a gente consegue ainda recuperar muitas vidas. A gente consegue resgatar dessa criança que teve o seu direito sexual violado, que foi abusada, explorada, ela consegue ser resgatada um pouco do resgate dessa vida. Então, não ter o NACA como parceiro do Estado é não ter socorro para essas crianças vitimadas. É que já são muito poucos, né? E, na verdade, isso é investimento, isso não é despesa, não. Isso é um investimento. A nossa rede de atendimento está muito fraca nesse momento. Muito fragilizada. Porque a falta dos repasses o NACA está prestes a fechar as portas. É importante a gente falar que, assim, 65% dos casos do NACA são encaminhados pelas delegacias de polícia. Então, são casos de abuso sexual que foram realmente, a família chegou a recorrer, a registrar a ocorrência. Mas a gente está com um atraso tão grande no repasse do Estado que a gente vai, se bobear, ter que fechar as portas. Isso é negar o direito da criança, né? Que tem a prioridade absoluta, né? Então você está negando essa prioridade absoluta a essa criança. Né? Eu acredito a gente lá trabalha muito para a criança deixar de ser criança vítima para ser só criança. Só criança, né? Ter o resgate da sua infância. E trabalha muito com as famílias também, né? Para essa família poder voltar a ser o que era, porque as famílias chegam lá dilaceradas. Né? Então, como é que se reconstrói? Porque às vezes o dano que se dá depois da situação de abuso sexual, da família não conseguir lidar com aquela situação, né? É criança que fica depois se automutilando, né? É mãe que tenta se matar, né? É a criança que é afastada ao invés do alegado autor. Então, assim, são tantos danos que a gente tenta trabalhar os vínculos, os afetos dessa família, para ela tentar, de alguma forma, se reconstruir. Porque, na verdade, a criança é violada nos seus direitos, no caso de abuso sexual, e não se destrói apenas a vida da criança, se destrói a vida de uma família. Né? E isso é muito preocupante, porque é um impacto negativo na sociedade, não só de um indivíduo,
mas um conjunto dele. Porque você tem essa questão no seio familiar. Geralmente, como a gente falou aqui, ou é alguém da família que abusou, ou alguém muito próximo. Quer dizer, já causa um grande impasse aí de convivência, né, da família, que tem essa pessoa, aí já é bem complicado. Se você não tem esse atendimento adequado a essa criança, a essa família, a coisa vai para onde? Né? A criança se culpabiliza, né? Então, assim, tirar essa culpa da criança, é trabalhar essa mãe, né? Esse pai, para voltarem a proteger a criança. Ações, é importante, né, a gente falar que lá a gente escuta sempre o alegado autor. Muitas vezes, na maioria das vezes, o autor da violência sexual, ele foi abusado na infância. Então, ele de alguma forma perpetua. Não foi tratado. É verdade. Geralmente a pessoa nega o atendimento a essa pessoa que abusou, e essa pessoa, às vezes, porque hoje você tem o acompanhamento psicológico para essa criança. Será que essa pessoa que abusou, quando ela precisou, tinha? Porque há anos atrás não tinha. Então, quer dizer, ela acaba reproduzindo. Para cortar essa corrente, acho que é importante você estar atendendo a todo o conjunto, todos os atores ali dessa situação. O nosso tempo está quase acabando, mas, deputada, antes de acabar, eu gostaria muito que a senhora reforçasse a importância dos pais, dos professores, familiares estarem atentos e denunciarem. Sim, é importante. Nós contamos muito. É importante que você, pai, você, familiar, vamos abranger todos aí no contexto. Fique atento aos sinais. Quando a criança falar algo envolvendo sexualidade, observa a idade dela. Se não condiz com o contexto dela, ela não inventou. Alguma coisa errada está. Também chama atenção os professores, porque o ambiente escolar é um grande parceiro, volto a frisar, porque ali no convívio da criança com o professor, consegue-se observar muito. Quando eu falo professor, não só da sala de aula, é da escolinha de futebol, do convívio, até o vizinho também, que sempre a criança frequenta a casa dele, observou, notou algo diferente, denuncia. Mais vale checar do que deixar passar. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Eu que agradeço. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.